acontecendo para além da camada de lama no chão. Nós temos conosco as melhores tecnologias e técnicas que temos em Israel. Nós operamos e ativamos essas tecnologias, cada uma delas, toda vez que foi preciso. Hoje mesmo nós encontramos uma pessoa que estava desaparecida, estava na lista, mas estava viva no outro canto. Estava sendo anunciado como desaparecido. Não sei quem foi que anunciou, mas estava ali na lista dos desaparecidos. Não vou dizer o nome dele, claro, mas de acordo com as nossas tecnologias, graças a elas nós encontramos ele vivo, não aqui. Mas isso não é o mais importante. O importante é que houve um desastre, um horrível desastre, e muitas pessoas morreram. A maioria delas ainda não foram descobertas. E agora, nesse momento, a missão dos bombeiros brasileiros e o Exército, a polícia, e nós estamos aqui também para ajudar. Ok. Meu nome é Yossi Shelley, embaixador de Israel no Brasil, quase 2 anos. Minha missão aqui foi implementar os pedidos do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, que fazer chegar essa equipe de nós, trabalhar com vocês. Israel tem um grande débito ao Brasil. O débito do Brasil começa mais que 1000 anos atrás, quando nós foi perseguidos na Portugal com Inquisição, e nós escapamos no Brasil. Sempre o Brasil recebeu nós com carinho. Depois do Holocausto, também, quando tem problemas, o Brasil foi aberta para nós. Por isso, sempre nós temos o débito para o Brasil. E quando tem um problema, o governo sempre vai ser junto. Esse é o objetivo de, sobretudo, e entrar nesse assunto, eu aqui, para executar essa missão como militar e acordar com as outras autoridades no Minas Gerais, governador, autoridades. Essas minhas palavras até agora. Vamos agora passar para perguntas איתי, תגיד לאנשים להידבר או ידבר. איתי vai dar a ordem que eu vai falar. Queremos começar a falar, leva a mão dele e faz uma pergunta. Não tem perguntas? Ok. Em pé, por favor. Eu encontrei com o senhor há pouco na estação do conhecimento. O senhor me disse que... Quem você? Fala aqui, daqui... Não, de que... Estado de Minas. Ok, agora, sim. E as tropas estarão voltando para Israel na sexta-feira. É isso mesmo? O senhor נחזור ביום שישי. Bom, isso não está certo ainda, estamos aqui até que não tenhamos mais utilidade. Ainda não definido quando nós vamos voltar. Depois ele vai sentar, quando ele sentir que não tem objetivo para estar aqui, nós voltamos. Pergunta? Quem você pode ser? Mariana Queiroz do Globo News. O senhor poderia explicar um pouco melhor a utilização dos equipamentos nesse primeiro dia, como é que eles foram utilizados, para tratar mais desse assunto também. רוצה יותר בשר על הציוד. רוצה entender as coisas do celular que ele falou? אוקיי, הם רוצים יותר מידע על הציוד, ציוד גילוי, סונאר, זה מעניין אותי. Nós temos 3 camadas de equipamentos, digamos assim. Começa com os satélites, os e os drones também são muito importantes. Toda a unidade de busca e salvamento usa para conseguir examinar a área depois do desastre, para ver como ela era antes, depois do desastre e antes. E essa é a primeira camada. Tudo que é equipamento visual. E nós temos em Israel
ramo do exército israelense que nos ajuda a diagnosticar o que aconteceu em terra e em que direção exatamente o fluxo pegou as pessoas, por exemplo, que estavam almoçando no refeitório ou nos escritórios. E quando dissemos, encontramos essa identificação com esse nome nesse lugar, eles podem dizer para a gente, de acordo com o que a gente deu a eles antes, quem vamos encontrar perto dessa pessoa. Então, usando satélites e drones são a primeira camada. A segunda camada é todo tipo de equipamento, de material que usamos no solo. Nós temos câmeras, que são câmeras normais, visuais mesmo, temos câmeras térmicas que captam. Para o caso de uma pessoa estar viva, a gente consegue captar usando a câmera térmica em algumas situações. Eu ouvi que a delegação israelense tinha trazido câmeras térmicas e que não tinha uso nesse tipo de ocasião, mas nós trouxemos todo o nosso equipamento, inclusive esse. Ele pode ser muito útil, essa câmera, mas eventualmente nesse caso, na maioria dos lugares, não foi necessário. Nós temos também radares e radares para o solo e também radares para a água. Temos câmeras de infravermelho, temos um localizador de celulares e esses são os equipamentos que nós temos. E temos também câmeras mais simples, bem fininhas, que podemos levar para lugares muito estreitos. E na terceira camada são os localizadores vivos, digamos assim, os cachorros e os homens. O equipamento mais importante que está aqui nessa sala, por exemplo, cerca de 60 equipamentos muito avançados que estão aqui. São os seus olhos, seus ouvidos. Aqui, nós e os cães conseguimos encontrar quase 99% dos desaparecidos em toda a história operações de busca e resgate. Cachorros e homens. Um e o outro, misturando as informações de um, consegue chegar a um mix de informações que podem nos levar. Quando eu grito no Haiti, por exemplo, que eu gritava num buraco e alguém respondia depois de algum tempo, era porque um amigo daquela pessoa, um amigo dessa pessoa achava que ele estava viva. Nós chegamos a um lugar e no buraco gritávamos e essa pessoa respondia. Bom, então se alguém tem interesse em saber qual é o equipamento mais avançado que tem nesse tipo de operação de busca e localização, são os homens. Esses são os equipamentos que nós temos, mas eu acredito que o mais importante também são as técnicas. Aprendemos muito com os seus bombeiros. Eles nos mostraram hoje coisas muito simples, nada muito avançado, equipamento avançado, apenas uma água em alta pressão que transforma a lama em água. Não pensamos nisso, eu tenho que admitir. Mas aí, a mente e as técnicas fazem com que nossos esforços sejam efetivos. Eu acredito que o maior problema agora é fazer uma estimativa sobre o tamanho do território que nós devemos focar nossos esforços conjuntos e por que área, que tamanho de área há gente desaparecida nesse momento. Apareceu as declarações dos bombeiros falando que parte dos equipamentos não eram adequados para o trabalho de resgate. O coronel esclareceu que eles sempre trazem todos os equipamentos, mas a minha dúvida é se esse comentário de ontem gerou algum mal-estar e se você está enfrentando algum tipo de obstáculo, os tipos mais variados, não só de relacionamento, mas para participar desse trabalho de busca. Não, com relação à integração, muito pelo contrário, né? Eu acho apenas que foi um erro de interpretação, porque a questão do imageador térmico, ele funciona para realmente questões de busca em questões em corpos quentes. Porém, existem outros equipamentos, outras tecnologias, como o
próprio coronel explicou, que seria a busca por sinais celulares, por determinadas questões que a gente joga em determinadas tecnologias, como até simples, se plotar e fazer buscas naquelas determinadas áreas. Então, com relação à sua pergunta, nós não vimos como mal-estar, muito pelo contrário, a operação hoje transcorreu integrada perfeitamente, estamos inclusive, como eu disse anteriormente, lá no ônibus já resgatando corpos, tanto a equipe de Israel quanto a equipe dos bombeiros. Pelo menos seria possível fazer mais ou menos um balanço desse trabalho conjunto, mesmo com poucas horas dessa união? Quem é você? Do Portal de Ouro na cidade. O balanço, que eu posso dizer agora, que é extremamente positivo, porque nós temos um país que convive com problemas de natureza catastróficas e que se juntou ao nosso estado que está vivendo essa situação. Então, o que a gente tem percebido, e hoje eu estive a campo para observar isso, é que está tendo uma troca de experiência extremamente importante e principalmente de troca de tecnologias e experiências operacionais. Então, Israel veio com as suas tecnologias e experiências operacionais e o Bombeiro de Minas Gerais e outros estados também com a sua experiência, principalmente operacional, juntando com algumas técnicas. Sim, tudo bem, Cristiano? Ele falou na fala dele de 15 pessoas, 15 corpos que vocês encontraram juntos. A gente pode usar esse número como oficial? O número oficial ele é dado sempre ao final da tarde. Isso é porque, como a gente definiu 2 perímetros para trabalho, um integrado com a equipe de Israel e outro com bombeiros militares e outras forças de segurança, a gente não pode contabilizar isso como no total, porque outros corpos também em outras regiões foram localizados. Então, assim, eu disse agora, numa determinada operação foram 5 corpos localizados. Então pode ser que agora, nesse momento, a gente já tenha mais, então eu não posso afirmar que seria apenas 15 nesse momento integrado, como pode ser mais, e os números finais a gente passa na coletiva ao final. Mas 15, então, no local território, não é isso? Não, em vários pontos. Em vários pontos que o perímetro definido para bombeiros integrados com Israel, eu dei o exemplo de 5 que foi no ônibus. Então, esse perímetro é ali próximo? Do pontilhão para cima da barragem. Tá. Do pontilhão que foi, onde foi destruído para cima. E é o perímetro de quantos quilômetros abaixo do complexo? Só para a gente entender. Foram 10 quilômetros, aproximadamente 1 a 2 quilômetros. 1 a 2 quilômetros. E o outro ponto que vocês estão trabalhando hoje é qual? O outro ponto é do pontilhão para baixo, com equipes do Bombeiro Militar de Minas Gerais, outros estados, para também fazerem mapeamentos específicos onde estão sendo localizados corpos. Porque qual que é a dinâmica agora? Como a lama abaixou bastante em determinados pontos, é possível já a visualização e plotagem de determinados corpos ou segmentos de corpos. Outras perguntas? Aqui. A última. O uso de maquinário pesado, depois que essa lama começa a se solidificar já no estado tão úmido agora, se torna mais possível. Ontem a gente viu no código de região uma reta de cavadeiras. Com certeza, em determinados pontos agora, já estão sendo inclusive demandados da própria empresa equipamentos dessa natureza, para que em determinados pontos, devidamente acompanhados e com segurança, já se comece determinados tipos de escavação. Tanto para a busca de materiais, pessoas, bens e corpos. No ônibus está sendo feito o uso de maquinário pesado? Não, o ônibus está sendo feito buscas locais sem maquinário, por enquanto. Já é um local que já se pensa em iniciar a escavação. Que tipo de máquina? Como é que chama? Certo, escavadeira. Tanto de um porte específico. Sim. A gente sabe que à medida que o tempo vai passando, esse cenário vai mudando, a lama vai... A dinâmica vai mudando. A partir de agora, né, vocês trabalharam ontem, mas qual que vai ser o maior desafio, quais vão ser as estratégias? Bom, a dinâmica que nós temos agora, ela vai se perdurar por vários dias, que é exatamente essa localização e plotagem, seja por parâmetro visual, seja por parâmetro tecnológico, seja por buscas manuais por bombeiros ou forças que nos auxiliam, e a partir desta plotagem, dessa localização, equipes integradas ou não, ou só de bombeiros, vão aos locais, fazem as buscas, identificam se é corpo ou segmento de corpo
animal ou não, que também iniciamos o resgate de animais, e equipes são deslocadas a esse ponto, é feito o resgate do corpo, do bem ou do animal, levado a um ponto específico e ali é dada a destinação efetiva. Então isso, a sua pergunta é o seguinte, essa dinâmica ela vai se perdurar por alguns dias. Nesse meio tempo a gente vai reavaliar o planejamento para ver quais são as estratégias futuras. Okay? Acho que nesse momento quero apresentar uma... Fechamos essa parte, onde essa soldada... foi, Amit, Amit? Ok. Ele vai apresentar a mim, que é uma coisa diferente de nossa tristeza. Tem algum momento feliz com a mim. A mim, pode entrar. Okay, so Amit is an officer. A Amit é um oficial aqui que está junto com a nossa brigada aqui. E é uma oficial. E ela é de uma família portuguesa, brasileira, perdão. E ela vai falar um pouco sobre o que significa estar aqui no Brasil nesse momento. Oi. Obrigada. Meu nome é Amit. Nasci e moro em Israel. Minha mãe é brasileira. Tenho aqui avós, tios e amigos no Brasil. Minha mãe é brasileira. É muito emocionado para mim e para todos. Nós podemos ajudar o Brasil nesse momento tão difícil. O Brasil para mim é a segunda casa. Eu estou muito orgulhosa para ficar aqui, poder ajudar. E eu sei que o Exército Brasileiro vai fazer vai fazer o possível para ajudar o povo brasileiro nesse trajeto. 21, ela não tem jeito de falar, por isso muito emocionada, mas... E conta pra gente um pouco da sua história, sua família de onde no Brasil? Do Rio de Janeiro. E como é que você entrou para a delegação lá em Israel, como foi isso? No Exército eu estou fazendo coisas de Search and Rescue. Aí meu chefe me ligou e contou que tem uma delegação para Israel, para o Brasil, para ajudar, e que eu vou. Foi muito emocionado. Para mim, vem para cá com uniforme. Já tinha trabalhado numa missão como essa? Não, nunca. A primeira. Ele quer falar que durante o dia ele não faz essa missão. Ele tem outra obra como oficiais do Exército. Mas como essa equipe, tem uma equipe que está sempre constante, e depois, quando tem a missão, chega as pessoas que têm especialidade nesses cursos para salvar vidas, mas ele tem outra obra. Por exemplo, você trabalha como chefe daqui, a pessoa sabe que você fala, não sei, inglês, leva você como professor de inglês, mas tem outra obra. Ele tem uma obra de oficiais que está mais difícil que isso fazer. Ele não sabia como falar isso, muito emocionante. Ok? A sua foto hoje foi uma das mais viralizadas na internet. Você esperava isso? Aquele com... Sim. Ou tá sabendo dessa repercussão toda? Estou, um pouco, mas eu não tenho muito ligação aqui, então eu não estou ouvindo muito, mas eu vi um pouco. Conta a gente um pouco da importância para você estar participando desses resgates aqui, para você como pessoa. É porque a primeira coisa é porque a minha família é daqui do Brasil. Aí é muito emocionado para mim, mas também
também porque eu no exército israelense e eu moro lá, venho para cá ajudar aqui, aí faz isso bem mais emocionado. Então, obrigado a todos. Deixa-nos sair. Autoridades, vamos sair. Obrigado. Camada de lama no chão. Nós temos conosco as melhores tecnologias e técnicas que temos em Israel. Nós operamos e ativamos essas tecnologias, cada uma delas, toda vez que foi preciso. Hoje mesmo nós encontramos uma pessoa que estava desaparecida, estava na lista, mas estava viva no outro canto. Estava sendo anunciado como desaparecido. Não sei